Olá, neste áudio estou respondendo a uma pergunta de uma pessoa que me inquiriu sobre a diferença entre evangelho e religião. Bem interessante essa pergunta. Hoje, tristemente, as igrejas nos ensinam a ser religiosos. O que é o religioso? O religioso é aquele que aprendeu algumas normas da igreja. Ele não sabia nada, ele começa a ter contato com a palavra, e ele aprende que ele precisa amar, que ele precisa respeitar, que ele precisa perdoar, que ele precisa dar o dízimo, que ele precisa participar do ministério, e a pessoa se envolve naquilo. Mas sem a pessoa ter uma vida espiritual, e essa vida espiritual só Jesus Cristo pode dar, ela está vivendo um engano. Então, geralmente são pessoas muito sensíveis a qualquer tragédia na vida. Ela não tem o conhecimento de Deus como Senhor, Jesus como Senhor da vida dela. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não recebem o ensinamento correto das Escrituras e não recebem que a centralidade da vida é Cristo Jesus. Eu frequento a igreja e acho que todo mundo deve frequentar a igreja, sabe? Não sou contra a igreja de maneira nenhuma, tanto que frequento há mais de 40 anos a mesma igreja. Mas as pessoas são instruídas a aprenderem a ser religiosas, não terem a vida de Cristo, não dependerem totalmente do Senhor Jesus. Agora, como que isso se manifesta? A gente perdendo a nossa vida. Muitas pessoas estão dentro da igreja, nunca tiveram arrependimento. Muitas pessoas não sabem o que é realmente pecado. Por que nós nascemos em pecado? Muitas pessoas não creem que nasceram mortas em delitos e pecados. Então, a igreja, ela dá uma burilada na pessoa, ensina algumas coisas, a pessoa vai. Quantas pessoas você e eu conhecemos que estavam indo bem na igreja, de repente elas sumiram? Aí você vai perguntar, porque o pastor falou tal coisa, porque tal irmão fez uma coisa, e elas vão de igreja em igreja, elas estão precisando do que? De Cristo, então não há centralidade. Se você pegar os escritos de Paulo, eles estão dentro da centralidade, ele fala que Cristo é tudo. Mas quantas vezes nós ouvimos isto na igreja? Nós ouvimos sobre prosperidade, nós ouvimos sobre dons, nós ouvimos sobre a importância de sermos éticos, de sermos verdadeiros, de sermos perdoadores. Tudo isso nós temos em Cristo. Então, as pessoas são ensinadas a serem religiosos, mas sem a vida de Cristo, nós só vamos aprender regra sobre regra, como diz a palavra. Então, a vida cristã se torna um fardo, porque vida cristã denomina o quê? Que Cristo é o Senhor. Agora, a vida cristã de ensinamentos, tipo assim, você pode ensinar uma porca a gostar do que é cheiroso, o local dela ser limpinho, mas a hora que ela puder, ela cheirou a lama, ela vai para a lama. É isto. Então são pessoas que estão dentro da igreja, elas aprendem sempre, como diz o texto, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E a verdade na Bíblia é Jesus Cristo. Esse é o conhecimento que nós precisamos. Então, religioso é uma coisa, o evangelho da graça é outro totalmente diferente. E as pessoas estão se enveredando ao caminho da religiosidade, porque a religiosidade, ela sim, é pelo mérito. Você faz, Deus gosta de você. Você não faz, Deus não gosta. A graça não. A graça é Cristo fazendo tudo para quem nada merece. Então há muita diferença. Então analise a próxima mensagem que você vai escutar. Se ela não tiver a centralidade de Cristo, ela é falsa. Ela está ensinando você a ser religiosa. E não, Cristo vem ser nossa vida e Ele vai ser o nosso tudo. Então o texto em Romanos 11:36 diz assim: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então isto é a centralidade, é a diferença entre religiosidade e vida espiritual. Quem tem vida espiritual? Quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito? Aquele que tem a Cristo. Isso foi feito naquela cruz. Quando Cristo nos leva a morrer juntamente com Ele, Ele nos dá uma vida nova e dá o Espírito é vivificado na ressurreição. Agora, para ter o Espírito precisa perder essa vida que nós herdamos, essa vida de pecado, essa natureza de pecado. Então entenda o seguinte, não são pelos frutos que são o pecado, mas a natureza de pecado é a essência. A essência é só morrendo juntamente com Cristo, tá bem? Espero que tenha sido claro e qualquer dúvida pode perguntar novamente, tá? Um bom dia a você. Se você quiser receber estas mensagens, mande um WhatsApp para mim no número 439-9107-7002 ou pode acessar no YouTube clicando
crucificado.com.br.